Papa Uniforme 1, Papá, Zulu, Papá. Boa noite, prezados radioamadores, radioamadoras e ouvintes da repetidora 145350, localizada na cidade de Nova Friburgo. A diretoria do GRANF, com alguma alegria, mas também com um pouco de pesar, vem hoje ao repetidor tocar em um assunto que está incomodando aos membros do GRANF e também aos verdadeiros radioamadores, além de estar criando alguma polêmica entre nós. Assim sendo, é nossa obrigação vir até aqui para esclarecer fatos desagradáveis que vêm ocorrendo em nossa repetidora, com o intuito de evitar as polêmicas e divergências. Entretanto, antes de adentrarmos ao assunto principal, se faz necessário fornecer alguns conceitos do porquê da existência de repetidoras, pois nos parece que ainda existem radioamadores que não conhecem ou não entendem esses conceitos. Papa Yankee 1 MAC, operada por Papa Uniforme 1, Papá, Zulu, Papá. A razão da existência das repetidoras é para proporcionar o contato bilateral entre estações em que as antenas não se enxergam em funções de alguns obstáculos que se encontram entre as mesmas. Esse é o motivo pelo qual os repetidores sempre estão instalados em locais os mais altos possíveis. Colocar em cima dos morros um radioamador com sua estação para fazer a ligação entre estações que não se enxergam. Mas qual o radioamador que gostaria de ficar o dia e noite inteira em cima de um morro? Então, o gênio criativo dos radioamadores inventou a repetidora, que na realidade é um radioamador eletrônico. E vejam, é realmente um radioamador, pois como nós, radioamadores humanos, tem indicativo de chamada, paga anualmente a taxa do Fistel, além de ter um radioamador responsável pela sua manutenção e também pelo comportamento ético e moral daqueles que a frequentam. O radioamador humano, pois quando o radioamador é flagrado pelas autoridades, atentando contra a moral e os bons costumes, o mesmo é punido. E a maioria dos senhores talvez não tenha ideia do dispêndio financeiro e do enorme trabalho físico que alguns abnegados sujeitam-se para subir, no nosso caso, o Caledônia, cheio de equipamentos e ferramentas pesadas, para manter esse repetidor no ar, simplesmente para que todo e qualquer radioamador, independente de ser ou não associado do GRANF, se paga ou não ao grupo, fale à vontade. Essa é a vontade, não é como alguns pensam, ou seja, pode tudo, como por exemplo palavrões, baixarias, brincadeiras de mau gosto, pornografia e etc. Papa Yankee 1 MAC, operado por Papa Yankee 1 PZP. Para quem não sabe, a legislação obriga que todas as repetidoras possuam um controle que proporcione o desligamento da mesma remotamente. E por que isso? Por dois motivos. Para que quando a mesma esteja interferindo em outros serviços, considerados primários, como comunicação de órgãos públicos ou militares, ou órgãos militares. Como o nosso serviço é considerado pela Anatel de caráter secundário, somos nós que temos que desligar de imediato nossa repetidora, quando isso acontece. Segundo, quando os radioamadores que estão na mesma iniciam assuntos proibidos, como comércio, religião e assuntos que atentem contra a moral e os bons costumes e que provoquem a discórdia e até o desentendimento na frequência. No entendimento dos senhores, imagina que estejamos em nosso lar, acompanhados de nossos familiares, quando de repente adentra um radioamador em nossa casa xingando os seus, com palavras de baixo calão. Qual a atitude que devemos tomar? Bem, nós entendemos que qualquer cidadão normal fará com que esse radioamador cale a boca, de imediato, inclusive o expulsando de nossa casa. Ou não? Devemos deixar nossa esposa, filhas e filhos ouvindo tudo o que queiram dizer e achar normal? O que aqui em nossa comunidade friburguense, principalmente em nossa repetidora, um pequeno punhado no nosso modo de ver, péssimos radioamadores, estão tentando inverter os papéis, querendo que o vilão vire mocinho e o mocinho seja o bandido,
Querem entrar no nosso repetidor, falar o que querem e o que bem entendem, e todos têm de ficar escutando caladinhos. Se os mesmos estão acostumados a isso em outros repetidores e querem trazer esse hábito para o nosso meio, achando que vão se criar, estão totalmente enganados. Não vamos permitir essa inversão de valores. Vejam o que os bandidos fizeram nas repetidoras dos escoteiros. Quem é o mocinho e o bandido? No nosso entendimento, o mocinho foi o mantenedor, pena que um pouco tardio. Se tivesse coibido do início, então talvez não chegaria a este ponto. Papai Yankee 1 MAC, operada por Papa Uniforme 1, Papá Zulu Papá. Prezados verdadeiros radioamadores, não se deixem contaminar pelos maus. Quando desligamos o repetidor, temos total consciência que temos que fazê-lo, não por vaidade, abuso de poder ou por motivos pessoais, apenas para cumprir a legislação, atender à Constituição do país, além do Código Penal, pois em todos esses documentos constam punições para atentado ao pudor. Atentado ao pudor, a família e a sociedade. Especificamente, no caso das repetidoras, quem está sujeito às punições não é o infrator que atenta contra a moral e os bons costumes, até porque nem sempre os mesmos são identificados, mas sim o permissionário da repetidora. Sabemos que quando o repetidor é desligado, todos perdem o direito de se comunicar, mas pensem, quando o mau caráter entra, nós, bons radioamadores, já perdemos o direito de falar. Ou vamos continuar trocando ideia como um vagabundo qualquer? Percebam que em casos, quando o pessoal consegue sobrepor a bagunça, os insultos e portadoras, o repetidor fica no ar. Mas infelizmente, quando isso não acontece, só nos resta desligar. Então, os direitos têm que ser iguais, ou fala todo mundo, ou não fala ninguém. O Grupo Granf não é uma empresa privada prestadora de serviços, aonde você pode ligar para um saque e reclamar o serviço prestado. O Granf é um grupo de radioamadores que, por meio próprio de seus associados, mantém esse belíssimo repetidor no ar. E por isso, não devemos satisfação a ninguém, a não ser para o grupo e a Anatel. E mesmo assim, o Granf vem aqui para informar aos bons radioamadores que a frequentam de maneira honrosa que somos atacados injustamente por meia dúzia de maus radioamadores, toda vez que tiramos o repetidor do ar. Gostaríamos de informar que ninguém é obrigado a vir na 145-350. As pessoas que aqui vêm porque gostam da repetidora e são bem recebidos. Do contrário, não viriam. Não é verdade? Você não frequentaria um ambiente em que fosse mal recebido ou maltratado. Vale lembrar também que o repetidor 145-350 tem dono e cabe a ele tirar ou não o repetidor na hora que se fizer necessário, sendo totalmente desnecessário reclamações posteriores, inclusive de pessoas que não contribuem em nada, absolutamente em nada. O importante é que as acusações que o Granf recebe em desligar o seu equipamento são de pessoas que, na maioria das vezes, não têm moral para tal, vivem desferindo palavrões pela frequência. Falar em frequência fica a observação. O Granf, quando tira o repetidor do ar, ele não tira a frequência. Como vocês podem ver, a frequência continua lá no display do seu rádio. Apenas desligamos o nosso equipamento, como disse, nosso. Então temos o direito de ligar e desligar, pois é nosso, como diz o velho ditado, quem manda na minha casa sou eu. Papai Yankee 1 MAC, operada por Papa Uniforme 1, Papá Zulu Papá. Prezados radioamadores e radioamadoras, é a hora de nos unirmos em torno de nosso patrimônio, que é a 145-350, e claro, de todas as repetidoras. É hora de prestigiarmos quem são realmente os mocinhos, que somos nós, todos os radioamadores conscientes de seus deveres e obrigações, para que possamos ter os nossos direitos garantidos. Vamos identificar e abandonar aqueles que vêm por aqui para difundir a discórdia, as brigas e o palavreado chulo. Vamos, nós e nossos familiares, ouvir somente aqueles que nos respeitam. Não se confundam,
Identifique com certeza quem são os mocinhos e quem são os bandidos. Vamos sim continuar desligando a nossa repetidora toda vez que tentem atentar contra a moral da família radioamadorística friburguense e de todas as cidades que o nosso repetidor abrange. Eles que encontrem o seu lugar para extravasar seu mau comportamento. Com certeza, existem lugares que serão bem recebidos, que aceitam com alegria palavrões e baixarias, mas com certeza não é aqui. Não fizermos, acabaremos perdendo a nossa repetidora em função desses vagabundos, que por aqui tentam desestruturar nossa amizade e o respeito que temos um pelos outros. Inclusive, foram escutados e devidamente gravados 2 pseudo-radioamadores dizendo na frequência que iriam acabar com a 145-350, falando palavrões. Isso foi muito bom, pois como os 2 são confessos, vamos enviar as gravações já efetuadas para a Anatel, para que a fiscalização os visite. Peço explicações pelo que os mesmos disseram e quem sabe os mesmos serão punidos, pois a legislação prevê punição para esses casos. Além do que, vamos também gravar tudo o que ocorrer de anormal na repetidora para futuros confrontos. Uma coisa é certa, não conseguirão acabar com a 145-350. Esperamos que mantenedores de outras repetidoras façam o mesmo. A união de grupos seria fundamental para coibirmos o mal. Vamos ressaltar que este mal é uma minoria, no meio de muitos radioamadores sérios e que tão somente querem conversar com outros amigos de forma correta e com ética. O GRANF vem sendo agredido por esta minoria, que quer entrar nos seus lares com palavrões e palavreados chulos. Percebam que são sempre os mesmos. Vocês sabem os nomes e indicativos. Afinal, essa turma está todo dia presente nos repetidores. E agora, já chegaram à conclusão de quem é o bandido e o mocinho? Bem, como já citado, os escoteiros retiraram 3 repetidoras do ar. Recebemos o apoio da Labre, onde a mesma está se prontificando em confeccionar um documento onde estará convidando grupos para se juntarem, denunciando as barbárias à Anatel. Contamos com todos. Temos que dar uma guinada nessa história que vem acontecendo aqui no estado do Rio. Encerra-se agora mais um QTC informativo do GRANF. 73 a todos vocês que por algum motivo ficaram aqui nos escutando porque acreditam no trabalho em que o GRANF faz. Gostaríamos de agradecer também Papai Anquium Serra Lima Sonivaldo por ter contribuído com parte deste QTC, ao Rafael Papa Uniforme URMQ, Papa Uniforme 1 PZP, que também participaram da formulação deste QTC. Fica aberta aqui a frequência para todos se pronunciarem, afinal de contas o GRANF é um grupo aberto a todos vocês. Boa noite. Gostei muito, se a palavra é certa. Papai Anquium, Bravo Alfa, Bravo Adilson, diretor técnico do GRANF. Parabéns, Cacá. Valeu. É isso. Estamos juntos e unidos para melhorar. Papa Uniforme 1, Papá, Zulu, Papá. Boa noite, prezados radioamadores, radioamadoras e ouvintes da repetidora 145-350, localizada na cidade de Nova Friburgo. A diretoria do GRANF, com alguma alegria, mas também com um pouco de pesar, vem hoje ao repetidor tocar em um assunto que está incomodando aos membros do GRANF e também aos verdadeiros radioamadores, além de estar criando alguma polêmica entre nós. Assim sendo, é nossa obrigação vir até aqui para esclarecer fatos desagradáveis que vêm ocorrendo em nossa repetidora, com o intuito de evitar as polêmicas e divergências. Entretanto, antes de adentrarmos ao assunto principal, se faz necessário fornecer alguns conceitos do porquê da existência de repetidoras, pois nós
Pois nos parece que ainda existem radioamadores que não conhecem ou não entendem esses conceitos. Papa Yankee 1 MAC, operada por Papa Uniforme 1, Papá Zulu Papá. A razão da existência das repetidoras é para proporcionar o contato bilateral entre estações em que as antenas não se enxergam em funções de alguns obstáculos que se encontram entre as mesmas. Esse é o motivo pelo qual os repetidores sempre estão instalados em locais os mais altos possíveis. Colocar em cima dos morros um radioamador com sua estação para fazer a ligação entre estações que não se enxergam. Mas qual o radioamador que gostaria de ficar o dia e noite inteira em cima de um morro? Então, o gênio criativo dos radioamadores inventou a repetidora, que na realidade é um radioamador eletrônico. E vejam, é realmente um radioamador, pois como nós, radioamadores humanos, tem indicativo de chamada, paga anualmente a taxa do Fistel, além de ter um radioamador responsável pela sua manutenção e também pelo comportamento ético e moral daqueles que a frequentam. O radioamador humano, pois quando o radioamador é flagrado pelas autoridades, atentando contra a moral e os bons costumes, o mesmo é punido. E a maioria dos senhores talvez não tenha ideia do dispêndio financeiro e do enorme trabalho físico que alguns abnegados sujeitam-se para subir, no nosso caso, o Caledônia, cheio de equipamentos e ferramentas pesadas, para manter esse repetidor no ar, simplesmente para que todo e qualquer radioamador, independente de ser ou não associado do GRANF, se paga ou não ao grupo, fale à vontade. Essa é a vontade, não é como alguns pensam, ou seja, pode tudo, como por exemplo palavrões, baixarias, brincadeiras de mau gosto, pornografia e etc. Papa Yankee 1 MAC, operado por Papa Yankee 1 PZP. Para quem não sabe, a legislação obriga que todas as repetidoras possuam um controle que proporcione o desligamento da mesma remotamente. E por que isso? Por dois motivos. Para que quando a mesma esteja interferindo em outros serviços, considerados primários, como comunicação de órgãos públicos ou militares, Como o nosso serviço é considerado pela Anatel de caráter secundário, somos nós que temos que desligar de imediato nossa repetidora, quando isso acontece. Segundo, quando os radioamadores que estão na mesma iniciam assuntos proibidos, como comércio, religião e assuntos que atentem contra a moral e os bons costumes e que provoquem a discórdia e até o desentendimento na frequência. No entendimento dos senhores, imagina que estejamos em nosso lar, acompanhados de nossos familiares, quando de repente adentra um radioamador em nossa casa xingando os seus, com palavras de baixo calão. Qual a atitude que devemos tomar? Bem, nós entendemos que qualquer cidadão normal fará com que esse radioamador cale a boca, de imediato, inclusive o expulsando de nossa casa. Ou não? Devemos deixar nossa esposa, filhas e filhos ouvindo tudo o que queiram dizer e achar normal? O que aqui em nossa comunidade friburguense, principalmente em nossa repetidora, um pequeno punhado de, no nosso modo de ver, péssimos radioamadores, estão tentando inverter os papéis, querendo que o vilão vire mocinho e o mocinho seja o bandido. Querem entrar no nosso repetidor, falar o que querem e o que bem entendem, e todos têm de ficar escutando caladinhos. Se os mesmos estão acostumados a isso em outros repetidores e querem trazer esse hábito para o nosso meio, achando que vão se criar, estão totalmente enganados. Não vamos permitir essa inversão de valores. Vejam o que os bandidos fizeram nas repetidoras dos escoteiros. Quem é o mocinho e o bandido? No nosso entendimento, o mocinho foi o mantenedor, pena que um pouco tardio. Se tivesse coibido do início, então talvez não chegaria a este ponto. Papa Yankee 1 MAC, operada por Papa Uniforme 1, Papá Zulu Papá. Prezados verdadeiros radioamadores, não se deixem contaminar pelos maus. Quando desligamos o repetidor, temos total consciência que temos que fazê-lo, não por vaidade, abuso de poder ou por motivos pessoais.
apenas para cumprir a legislação, atender à Constituição do país, além do Código Penal, pois em todos esses documentos constam punições para atentado ao pudor. Atentado ao pudor, a família e a sociedade. Especificamente, no caso das repetidoras, quem está sujeito às punições não é o infrator, que atenta contra a moral e os bons costumes, até porque nem sempre os mesmos são identificados, mas sim o permissionário da repetidora. Sabemos que quando o repetidor é desligado, todos perdem o direito de se comunicar, mas pensem, quando o mau caráter entra, nós, bons radioamadores, já perdemos o direito de falar. Ou vamos continuar trocando ideia como um vagabundo qualquer? Percebam que em casos, quando o pessoal consegue sobrepor a bagunça, os insultos e portadoras, o repetidor fica no ar. Mas infelizmente, quando isso não acontece, só nos resta desligar. Então, os direitos têm que ser iguais, ou fala todo mundo ou não fala ninguém. O Grupo Granf não é uma empresa privada prestadora de serviços, onde você pode ligar para um saque e reclamar o serviço prestado. O Granf é um grupo de radioamadores que, por meio próprio de seus associados, mantém esse belíssimo repetidor no ar. E por isso, não devemos satisfação a ninguém, a não ser para o grupo e a Anatel. E mesmo assim, o Granf vem aqui para informar aos bons radioamadores que a frequentam de maneira honrosa que somos atacados injustamente por meia dúzia de maus radioamadores, toda vez que tiramos o repetidor do ar. Gostaríamos de informar que ninguém é obrigado a vir na 145-350. As pessoas que aqui vêm porque gostam da repetidora e são bem recebidos. Do contrário, não viriam. Não é verdade? Você não frequentaria um ambiente em que fosse mal recebido ou maltratado. Vale lembrar também que o repetidor 145-350 tem dono e cabe a ele tirar ou não o repetidor na hora que se fizer necessário, sendo totalmente desnecessário reclamações posteriores, inclusive de pessoas que não contribuem em nada, absolutamente em nada. Importante é que as acusações que o Granf recebe em desligar o seu equipamento são de pessoas que, na maioria das vezes, não têm moral para tal, vivem desferindo palavrões pela frequência. Falar em frequência fica a observação. O Granf, quando tira o repetidor do ar, ele não tira a frequência. Como vocês podem ver, a frequência continua lá no display do seu rádio. Apenas desligamos o nosso equipamento, como disse, nosso. Então temos o direito de ligar e desligar, pois é nosso, como diz o velho ditado, quem manda na minha casa sou eu. Papa Yankee 1 MAC, operada por Papa Uniforme 1, Papá, Zulu, Papá. Prezados radioamadores e radioamadoras, é a hora de nos unirmos em torno de nosso patrimônio, que é a 145-350, e claro, de todas as repetidoras. É hora de prestigiarmos quem são realmente os mocinhos, que somos nós, todos os radioamadores conscientes de seus deveres e obrigações, para que possamos ter os nossos direitos garantidos. Vamos identificar e abandonar aqueles que vêm por aqui para difundir a discórdia, as brigas e o palavreado chulo. Vamos, nós e nossos familiares, ouvir somente aqueles que nos respeitam. Não se confundam, identifique com certeza quem são os mocinhos e quem são os bandidos. Vamos sim continuar desligando a nossa repetidora toda vez que tentem atentar contra a moral da família radioamadorística friburguense e de todas as cidades que o nosso repetidor abrange. Eles que encontrem o seu lugar para extravasar seu mau comportamento. Com certeza, existem lugares que serão bem recebidos, que aceitam com alegria palavrões e baixarias, mas com certeza não é aqui. Não fizermos, acabaremos perdendo a nossa repetidora em função desses vagabundos, que por aqui tentam desestruturar nossa amizade e o respeito que temos um pelos outros. Inclusive, foram escutados e devidamente gravados 2 pseudo-radioamadores dizendo na frequência que iriam acabar com a 145-350.
falando palavrões. Isso foi muito bom, pois como os dois são confessos, vamos enviar as gravações já efetuadas para a Anatel, para que a fiscalização os visite. Peço explicações pelo que os mesmos disseram e quem sabe os mesmos serão punidos, pois a legislação prevê punição para esses casos. Além do que, vamos também gravar tudo o que ocorrer de anormal na repetidora para futuros confrontos. Uma coisa é certa, não conseguirão acabar com a 145-350. Esperamos que mantenedores de outras repetidoras façam o mesmo. A união de grupos seria fundamental para coibirmos o mal. Vamos ressaltar que este mal é uma minoria, no meio de muitos radioamadores sérios e que tão somente querem conversar com outros amigos de forma correta e com ética. O Granf vem sendo agredido por esta minoria, que quer entrar nos seus lares com palavrões e palavreados chulos. Percebam que são sempre os mesmos. Vocês sabem os nomes e indicativos. Afinal, essa turma está todo dia presente nos repetidores. E agora, já chegaram à conclusão de quem é o bandido e o mocinho? Bem, como já citado, os escoteiros retiraram 3 repetidoras do ar. Recebemos o apoio da Labre, onde a mesma está se prontificando em confeccionar um documento onde estará convidando grupos para se juntarem, denunciando as barbárias à Anatel. Contamos com todos. Temos que dar uma guinada nessa história que vem acontecendo aqui no estado do Rio. Encerra-se agora mais um QTC informativo do Granf. 73 a todos vocês que por algum motivo ficaram aqui nos escutando porque acreditam no trabalho em que o Granf faz. Gostaríamos de agradecer também Papai aqui Serra Lima, Sonivaldo, por ter contribuído com parte deste QTC. Ao Rafael, Papa Uniforme URMQ, Papa Uniforme 1 PZP, que também participaram da formulação deste QTC. Fica aberta aqui a frequência para todos se pronunciarem. Afinal de contas, o Granf é um grupo aberto a todos vocês. Boa noite. Gostei muito e a palavra é certa.